Começa agora na Pan News Vitória. De Olho no Poder. A política em debate. Com a jornalista Fabi Tostes. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan News Vitória. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. Na 90.5 FM, De Olho no Poder. E hoje aqui comigo o senador Fabiano Contarato, que essa semana foi anunciado pelo PT, sigla em que ele acabou de se filiar como pré-candidato ao governo. Boa tarde, senador, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News Vitória. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Estou à disposição. Senador, já quero começar com o assunto da semana, né? Que foi o anúncio da sua pré-candidatura ao governo aqui do Espírito Santo. Isso já estava definido quando o senhor se filiou ao PT? Ou os últimos acontecimentos aí com relação ao encontro do Casagrande com o ex-ministro Sérgio Moro foi que definiu essa pré-candidatura? Bom, na verdade, isso não estava definido, isso não foi uma questão, vamos dizer assim, uma questão sine qua non para eu entrar nas fileiras do Partido dos Trabalhadores. Mesmo porque se eu tivesse que ter isso como meta, como objetivo para ser candidato, eu poderia, com todo respeito, estar em outra sigla partidária. Então não teve isso, ingressei no Partido dos Trabalhadores por uma questão de identidade, por uma questão de acreditar no projeto, e estou aqui para contribuir, para construir um projeto para o Espírito Santo e para o país. Mas um fato que marcou agora recente, que antecedeu o anúncio da sua pré-candidatura, foi o encontro, né, do ex-ministro Sérgio Moro com o governador Renato Casagrande. Como que o senhor viu esse encontro? Na sua opinião, o governador não deveria ter recebido o ex-ministro? Olha, existe uma coisa que eu costumo falar isso como professor de direito, né? Não tem nenhum ordenamento jurídico que possa ser sedimentado se não for em cima de um comportamento ético e moral. Nós tivemos um ministro da Educação nesse governo, no governo Bolsonaro, por exemplo, que queria tirar verbas dos cursos de filosofia, sociologia, antropologia, com o pretexto de que esses cursos não davam retorno para a população. Por que eu estou falando isso? Porque a minha formação é no direito, mas nenhum comportamento pode ser sedimentado se não for em cima de um comportamento ético. Então, esse movimento do governador Casagrande em receber uma pessoa que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele agiu com parcialidade, e quando você viola um dos princípios mais sagrados no direito processual penal brasileiro, que é a quebra do princípio da imparcialidade, que resultou na invalidação e na anulação de inúmeras sentenças, porque o único responsável foi o comportamento dele. Então, esse comportamento, na minha humilde opinião, ele fere esse comportamento ético. Então eu acho que o comportamento do governador, com todo respeito, ele foi imprudente, acho que não deveria ter sido feito. Isso aumentou, vamos dizer assim, esticou a corda nessa relação entre o PSB e PT, mas a deliberação por lançar o nosso nome, a candidatura ao governo, a pré-candidatura ao governo do Estado, foi uma decisão do diretório da executiva do Partido dos Trabalhadores. Mas isso contribuiu bastante, né? Não tenho dúvida que sim. Uhum. Sua candidatura, ela é irreversível? Ou lá na frente pode ser que o partido repense, transforme em algum apoio a algum outro candidato? Bom, desde quando eu entrei e conversei com o ex-presidente Lula em Brasília, com a presidenta Gleice, com os senadores, enfim, do Partido dos Trabalhadores, o objetivo primordial é unir esforços para a reeleição do presidente Lula. É esse o objetivo. Esse é o projeto nacional. Então, se tiver uma sintonia entre o projeto nacional e o projeto para o Estado do Espírito Santo e for viável e houver essa possibilidade do Partido dos Trabalhadores manter nossa pré-candidatura ao governo do Estado, eu estarei aqui à disposição. Agora, se de alguma forma isso lá na frente for feito um acordo em que o PSB, juntamente com o PT, eles vão se unir para a reeleição do presidente Lula, logo seria incompatível a nossa pré-candidatura, eu irei seguir a determinação do partido, e se for uma decisão de não ter a candidatura, eu estarei à disposição também do partido. Desde que haja um palanque aqui para o presidente Lula. Perfeito. Entendi. Perfeito.
Então, embora o Espírito Santo não seja assim, um estado muito problemático com relação a uma possível negociação aí de federação, o senhor acha que ainda tem clima para haver essa federação entre PT e PSB depois de todos esses ruídos com relação às falas de Casagrande, às falas de alguns líderes petistas e depois do anúncio da sua pré-candidatura ao governo? Ainda tem clima? Eu acho que na política eu estou entrando tem pouco tempo e eu vejo que esse terreno, ele às vezes ele é muito, vamos dizer assim, ele pulsa, né? Então eu acho que isso pode acontecer. Agora, obviamente que quem participa dessa negociação é a cúpula nacional de ambos os partidos, PT e PSB. Havendo essa possibilidade de uma adequação para uma junção de um projeto único, eu vejo que pode sim haver essa possibilidade. Não estou eu aqui, eu não tenho legitimidade, vamos dizer assim, para falar pelo partido numa negociação que está sendo feita nacional. Mas eu acho que isso é possível, sim. O senhor acha que ainda é possível, mesmo com o anúncio da sua pré-candidatura? Porque, assim, para quem observa o cenário político, já seria uma sinalização de que não tem mais clima para a federação. Eu acho que essa resposta, quem deveria dar mesmo seria o PSB. Porque quem provocou quem, vamos dizer assim, esticou essa corda para chegar nesse ponto, na minha opinião, foi o partido, o PSB, com o comportamento do governador Casagrande. Então, mas eu vejo que o Partido dos Trabalhadores, ele sempre está aberto ao diálogo, sempre está, acima de tudo, preocupado para manter aquele terreno que eu reputo que é o terreno mais fértil para você plantar e colher direitos, que é a democracia, fortalecimento das instituições. Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores é superior a tudo isso, e quando for construído um bom diálogo para aquilo que seja melhor para o país e para o Espírito Santo, o partido vai estar aí à disposição, sim. Qual que é hoje o seu relacionamento com o governador e qual que vai ser, assim, a sua postura durante a campanha com relação a ele? Bom, na verdade, eu sempre mantive um excelente relacionamento com o governador Casagrande. Eu acho ele um político admirável, que tem sua história, que tem o seu valor. Sempre coloquei o mandato à disposição para contribuir com o Estado do Espírito Santo e com a gestão dele. Eu acho que o grande equívoco de muitos políticos é que passada a eleição, acabou a eleição. Então nós temos que entender que todo mundo tem que lutar pelo interesse do Espírito Santo e do país. Eu acho que é isso, o princípio da impessoalidade. Então eu sempre mantive um excelente relacionamento com ele. Quando tão logo ele soube da minha filiação ao partido, ele me ligou também para me parabenizar e me desejar sucesso na escolha da sigla partidária. E eu entendo que ele, como um bom democrata, ele sabe que isso é perfeitamente positivo, e isso é saudável dentro de uma democracia. Quem sai ganhando com isso, com vários projetos para o Espírito Santo, é a população capixaba. Se você tiver hoje a possibilidade de analisar um projeto de governo para o Estado do Espírito Santo, do PT, do PSB ou de qualquer outro partido, quem vai ter o livre-arbítrio para escolher aquele projeto que melhor tem adesão ao interesse do eleitor capixaba será a própria população do Estado do Espírito Santo. Na análise de alguns cientistas políticos, senador, ter duas candidaturas do espectro político da esquerda dividiria votos e talvez surtiria um efeito contrário, né? A ascensão de alguém da direita, do campo oposto. O senhor acha que a sua candidatura pode dividir votos e fazer com que alguém da direita, se eles se unirem de alguma forma, leve a melhor na eleição para o governo do Estado? Como é que o senhor vê? Eu acho que de qualquer forma, havendo duas ou mais candidaturas progressistas, quem vai ganhar com isso sempre vai ser o eleitor. Eu não acho que isso vai interferir diretamente no resultado. Eu acho que isso pode acontecer independentemente do nosso nome ser lançado ou ser viabilizado para ser o pré-candidato e futuramente o candidato do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que independente disso, essa análise de escolha entre um candidato de um campo progressista e um do campo não progressista, isso invariavelmente vai acontecer ou pode acontecer, independente da nossa candidatura ou não. Uhum. Aqui no Espírito Santo também, isso faz parte de análises políticas, o Espírito Santo é considerado um estado muito conservador, né? E o PT tem muita resistência aqui.
Como que o senhor pretende vencer essa resistência e se tornar um nome competitivo na corrida ao Palácio Anchieta? Eu acho que a população ela tem que entender que toda sigla partidária, em todo lugar, em todo local, em toda função, onde existe ser humano, existem divergências. Eu lembro que eu estava dando uma entrevista no Roda Viva e começaram em determinado momento se tentar criminalizar o partido, o PP, que é da base do governo Bolsonaro. E eu imediatamente falei, olha, isso em direito se chama responsabilidade penal objetiva. O que é isso? É você colocar todo mundo no mesmo nível por eventual desvio de 1, 2 ou alguns membros daquele partido. Nós não podemos cair, nos deixar seduzir por essa visão imediatista. O que nós temos que levar para a população capixaba entender é, o Partido dos Trabalhadores, ele surgiu em pleno regime militar, em plena ditadura militar, para um movimento de trabalhadoras e trabalhadores lutando pelos seus direitos que foram assegurados pela CLT. Então, veja, um partido que tem uma longa história, um partido em que efetivamente sempre teve um olhar humanizador, sempre se colocou nas causas sociais. Basta você olhar, eu vejo lá no Senado ou na Câmara dos Deputados, se você olhar ali, Comissão de Direitos Humanos, quem é o parlamentar que está lá? A Comissão de Assuntos Sociais, quem é o parlamentar? Quem é que está defendendo o SUS? Quem é que está defendendo a ciência? Quem é que está defendendo a educação? Quem é que está defendendo a ciência e tecnologia? Então eu falo isso com bastante tranquilidade. Eu venho de uma família simples, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe semi-analfabeta, criou 6 filhos, sempre estudei em escola pública, sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Agora, nós não podemos ser ingratos de não reconhecer que o Partido dos Trabalhadores foi quem mais fez pelo país para tentar diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Quando eu ouço falar em ProUni, ProJovem, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, SISU, SAMU, Ciência Sem Fronteiras, foram tantos programas sociais que pela primeira vez o pobre teve a oportunidade de entrar na faculdade, teve uma condição mínima do direito de cidadania, de dignidade da pessoa humana. Então eu acho que o que eu pretendo levar é falar, olha, o Partido dos Trabalhadores, ele tem sim, ele faz a sua autoanálise, quem tiver desvio de conduta tem que ser responsabilizado. Mas o senhor então admite que teve, dentro do Partido dos Trabalhadores, cometimento de falhas, de erros, teve pessoas que se envolveram de repente em crime, corrupção? Olha só, qual a análise que o senhor faz? Eu costumo, não quero me furtar dessa resposta não, porque eu gosto até mesmo de respondê-la, porque eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Agora, se o Supremo Tribunal Federal, ele vem, reconhece e anula inúmeras sentenças reconhecendo a parcialidade de um juiz que maculou todo e qualquer processo, eu não posso suprir uma instância maior dentro da democracia, que é o Poder Judiciário. Então eu não posso, por desconhecer os méritos e quem ali participou de eventuais ações penais, suprir a função do Estado juiz, que é o Poder Judiciário. Então eu seria, com todo respeito, leviano se eu falasse assim, olha, houve crime, tem que ser condenado. Não, eu não tenho, porque eu não conheço, e eu estaria suprindo uma instância. O que nós temos que reconhecer houve uma decisão de um Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte, que aliás foi com o voto da ministra Carmen Lúcia, que ela reveu o voto dela, ela já tinha efetivamente até se manifestado o voto, e diante do que foi visto ali da parcialidade do juiz na condução do processo, quem gostaria de ser julgado por um juiz parcial? Porque hoje você pode falar o seguinte, os fins justificam os meios, para combater a corrupção vale tudo. Mas quem de nós, será que o ouvinte gostaria de ser julgado por um juiz parcial? É razoável a gente falar assim, olha, o juiz ele teve o mesmo comportamento que ele teve com a acusação, ele teve com a defesa? É razoável o juiz falar assim, olha, arrola essa testemunha, muda a procuradora porque ela é ruim de inquirição, apreende isso. Ele está contaminando aquilo que é mais sagrado. Então eu não posso entrar no mérito de se fez ou não fez, porque eu não vi aquilo e eu não tenho legitimidade para falar, olha, isso aconteceu. O que eu estou falando é que quando eu era delegado de trânsito, eu lembro que aconteceu um episódio, acho que foi até veiculado por uma emissora de TV aqui do estado, falando assim, o sobrinho do senhor foi preso alcoolizado. Eu falei assim, gente,
qual o nome? E aí me falaram o nome, eu falei, eu não lembrava nem do meu sobrinho, eu tenho 12 sobrinhos. Eu falei assim, mas não era meu sobrinho. Mas independente, eu lembro que eu falei assim, olha, podia ser meu pai, podia ser meu irmão. A lei é igual para todo mundo. O que eu estou falando é que o Partido dos Trabalhadores, ele tem que ter a hombridade, a dignidade de fazer essa avaliação de seus membros e falar, se houver qualquer tipo de conduta que seja desvirtuada, essa pessoa deve ser responsabilizada no campo administrativo, no campo civil, no campo criminal. Eu defendo isso para todo mundo. O que nós não podemos é criminalizar a política ou partidos políticos. Por isso que eu sou contra você falar isso. Então, o que eu pretendo mostrar para a população capixaba? Olha, o Partido dos Trabalhadores, como qualquer partido, como qualquer instância, pode ter defeitos, como tem virtudes. Isso é inerente ao ser humano. Mas nós vamos apresentar um projeto de governo para o Espírito Santo que vai reduzir a desigualdade, que vai colocar a população, principalmente a população hipossuficiente, no orçamento, mas não só colocar ela no orçamento, ela tem que ser participativa, ela tem que ter vez e voz. Eu não posso achar razoável, por exemplo, que os dados do PNAD lançados pelo IBGE, 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza. 26 milhões desempregados subutilizados. E quem está pagando essa conta, mais uma vez, é a população brasileira menos favorecida. Senador, na sua afiliação ao Partido dos Trabalhadores, o senhor falou que sempre foi petista. Isso. Foi até uma frase que ressaltou e manchetou, né? Vamos colocar assim. Isso. Mas em 2018 o senhor se filiou à Rede. E em 2013, lá atrás, o senhor se filiou ao PR, né? O atual PL, que é o partido hoje do Bolsonaro e do ex-senador Magno Malta. Se o senhor sempre teve essa aproximação com o PT, por que o senhor se filiou a dois partidos diferentes, assim, até um de campo oposto ao Partido dos Trabalhadores? Na verdade, Fabiana, em 2014, quando eu me fiz esse movimento, primeiro que eu extremamente neófito na política, e na ocasião eu estava querendo muito, como eu consegui como senador, eu alterei o Código de Trânsito, e essa era uma das bandeiras que eu fui eleito para alterar o Código de Trânsito. Hoje, se motorista bêbado mata e lesiona alguém no trânsito, não tem mais substituição de pena. Isso foi uma mudança que eu fiz enquanto senador. Era uma das minhas bandeiras. Então, eu entendi que para eu mudar o Código de Trânsito ou o Código Penal, para tornar os crimes contra a administração pública, por exemplo, crimes hediondos, eu tinha que estar no Senado. E para estar no Senado, você tem que ter uma oportunidade em um partido político que lhe dê a vaga. Então, eu lembro que eu fui assediado por inúmeros partidos lá em 2014, inúmeros partidos para que eu ingressasse nesses partidos, para que eu me filiasse. Mas o único partido que me deu a certeza de que me asseguraria a vaga para eu concorrer à vaga do Senado Federal foi o então partido, o PR. Então foi por uma questão pragmática, ela não foi por uma questão no campo ideológico. Eu estava objetivando alcançar uma possibilidade de concorrer ao Senado, e eu tinha que ter um partido, e o único partido que me deu a possibilidade foi esse. Só que aí depois, quando eu entrei e que eu efetivamente vi como que era o campo ideológico do partido, eu imediatamente retirei. Houve até pessoas que falaram assim, você perdeu uma oportunidade, você deixou. Eu falei assim, não, eu tenho que estar em paz com minha consciência. Eu tenho duas missões na minha vida, é ser professor de direito e ser delegado de polícia. Eu estou como senador. Então eu retirei. Então a saída, ela foi o ingresso, ela foi por uma decisão pragmática, e a saída foi por uma identidade. Foi uma questão ideológica. Aí eu fui para a Rede Sustentabilidade, que é um partido de centro-esquerda. É um partido que eu gosto demais. Se você fala assim, Fabiana, então por que você saiu da Rede? Por questão prática também. Por quê? Porque a Rede não conseguiu suprir cláusula de barreira. Você tem a efetivação de espaços no próprio Senado Federal, ela se dá de acordo com a bancada ou o partido político. Juntou, quando eu falei lá atrás, foi, eu acho, uma das primeiras entrevistas que eu dei, salvo engano, não sei se foi para o Estadão, foi para o McLuff, até esse jornalista já até faleceu,
Ele ficou o dia todo lá no Senado e eu estava contextualizando ele. Eu falei assim, olha, eu venho de movimento estudantil, eu venho de comunidade eclesial de base, eu venho de uma família muito simples. Então, quando eu via lá as propagandas do ex-presidente Lula, de parlamentares aqui do estado, Aloysio Kroglin, Brice Bragato, enfim, inúmeros parlamentares, e você se identificava com eles. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu fui barrado numa sessão eleitoral porque eu tinha desenhado uma estrela do PT. Então, mas eu nunca fui filiado ao PT. Então, foi num contexto que eu estava explicando por que eu estava na rede, por que meu campo de atuação é muito mais um campo progressista, muito mais voltado para os direitos humanos, para a questão mais social, vamos dizer assim. Foi que eu falei, não, eu sempre fui petista do coração, por uma questão de identidade com a população que mais sofre. Então, ainda falando da sua saída da rede, senador, lembro que na campanha o senhor era bem próximo do ex-prefeito da Serra, Aldifas, né? Parece que teve um distanciamento entre vocês. O que aconteceu? Não, na verdade não houve esse distanciamento. O distanciamento ele pode ter acontecido, mas por uma questão de identidade. Eu respeito e tenho uma gratidão, uma admiração pelo ex-prefeito Aldifas. Eu, pelo menos, nutro uma amizade com ele. Isso é extremamente republicano, no sentido de que talvez a adesão minha no campo progressista não seja a mesma adesão dele no campo progressista. Então, isso é natural dentro da democracia. Inclusive, vocês podem até concorrer, né, um contra o outro, que ele também é pré-candidato ao governo. Que é perfeitamente saudável e que eu torço que ele faça uma brilhante campanha e que ele apresente um bom projeto de governo para o Estado do Espírito Santo e que, efetivamente, a população escolha. Isso é extremamente positivo. Não tenho absolutamente nada contra o ex-prefeito Aldifas. Desejo todo sucesso na caminhada dele, que sempre foi uma caminhada muito exitosa, sempre foi um político aguerrido, teve um trabalho de qualidade à frente da Prefeitura da Serra, e que a gente tem que reconhecer isso. Ainda falando de 2018, algumas análises políticas também falam de uma onda de renovação, né, que impactou aquela eleição. O senhor acredita que isso possa ocorrer de novo esse ano? Porque, lembrando aí os nossos ouvintes, o senhor teve uma votação acachapante, né? Teve mais votos que a Marina Silva, teve até mais votos do que o governador Casagrande. O senhor acredita que 2022 também vai ter essa onda de renovação? Como que o senhor vê? Eu acho que em 2018 a população deu um recado muito claro. Isso não foi só a população capixaba, foi a população brasileira. A população estava cansada dos mesmos com os mesmos resultados. E aí ela passou a entender que o preço do voto tem um valor. O voto tem um preço, que é o preço da saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, redução da violência, redução da carga tributária. Então ela passou a entender, e isso é muito positivo, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. Então ela viu que esse momento mais sublime do direito de cidadania, que é através do sufrágio universal, tem um peso. Então ela falou assim, não quero isso, eu quero renovar. Eu acho que é perfeitamente possível que isso aconteça esse ano, obviamente, mas isso não quer dizer que essa renovação ela vai ocorrer 100% ou 70%, ela vai ocorrer no percentual que for necessário. Agora, eu até costumo brincar que, por exemplo, lá no Senado renovou, eu acho que mais de 80%, 85% das vagas em 2018, quando nós entramos. Então, quer dizer, foi uma renovação significativa. Mas essa renovação, houve efetivamente uma renovação? Porque não basta você ser novo na política quando você se deixa contaminar com a prática da velha política. Porque aí você não está nem trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, eu acho que, tanto é que existem políticos que eles se mantêm aí, são reeleitos, obviamente com mérito deles. Agora, eu acho que esse movimento de renovação, ele pode acontecer, eu acho que ele deve acontecer, eu acho que isso é saudável, eu acho que o mandato, a própria palavra, ela traz em si que é por data de validade. Eu acho que, isso não é fala porque eu sou senador e já fui eleito, não. Mas eu particularmente, eu acho que um mandato de 8 anos no Senado é muito tempo. Eu acho que isso poderia ser revisto. Mas só que isso não sou eu que tenho que avaliar. Eu apresento proposta e quem decide é o parlamento. Agora, essa renovação, ela faz parte, ela é legítima. E agora,
o Espírito Santo vai ter a possibilidade de fazer isso e no percentual que julgar, em que entender necessário. Senador, para a gente encerrar esse primeiro bloco, há um movimento até de alguns grupos na internet afirmando que foram enganados, né, com a sua eleição. Muitos acharam que o senhor, por ser delegado, teria uma linha mais próxima ao presidente da República, por exemplo, e mais à direita, né? Por conta dessa adesão das forças policiais a políticas mais de direita. Como que o senhor vê isso? Eu acho lamentável. Primeiro porque eu fui eleito num partido Rede Sustentabilidade, que é um partido de centro-esquerda. Segundo, que eu nunca levantei a bandeira de defender o atual presidente da República. Terceiro, que o delegado de polícia ele não pode ser visto como violador de direitos. Ele é garantidor de direitos. Então, eu muito me admiro, e aqui eu quero fazer uma ressalva e um esclarecimento aos ouvintes, porque quando eu ouço, por exemplo, mulheres defendendo esse presidente, eu só queria falar para essas mulheres que é o mesmo presidente que já disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida. É o mesmo presidente que disse que teve 5 filhos, teve 4 homens, no 5º fraquejou, veio uma mulher. Quando eu vejo pretos e pardos falando que votam nesse presidente, eu quero também lembrar a eles que esse presidente atual disse que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados. Quando eu vejo a população LGBTQI votando nele, eu quero lembrar também que esse mesmo presidente disse que preferia ver um filho morto do que um filho gay. Que disse que se você morar num edifício que tem um vizinho que é gay, o seu imóvel cai o valor. Então, olha, que fala com relação aos índios como se eles estivessem quase humanizados. Então, essas falas são muito graves. Essas falas são violentas. Essas falas são preconceituosas. É um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, misógino e xenofóbico. Então, isso, para mim, é uma total campo que não tem nenhuma adesão comigo. Então, o delegado de polícia, ele não é violador de direitos. Ele é garantidor de direitos. Eu nunca defendi esse presidente da República. Eu sempre atuei como delegado, combatendo a corrupção, agindo com a lei, doa quem doer, sem distinção de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou poder aquisitivo. Sempre lutei para que o Código de Trânsito fosse aplicado, doa quem doer, lutando para o combate à desigualdade. Então, eu não entendo por que motivo você... o ouvinte, algumas pessoas fazerem essa ligação do fato de eu ser delegado de polícia ter adesão ao comportamento desse presidente. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 22 anos. Eu sou delegado de polícia há 27 anos. Eu luto para que a lei seja cumprida, doa a quem doer, porque o artigo 5º da Constituição é claro. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com o senador Fabiano Contarato. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho. De Olho no Poder, volta já. De Olho no Poder está de volta. Voltamos, ouvinte da Jovem Pan News, Vitória, com nossa entrevista com o senador Fabiano Contarato, que essa semana foi anunciado pré-candidato ao governo do estado pelo PT. Bom, ele já falou um pouquinho sobre algumas bandeiras para a sua candidatura aí ao governo, já falou também sobre a Lava Jato, sobre o ex-ministro Moro, sobre o encontro de Casagrande com Moro, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, senador, da sua relatoria, né? Essa semana também, semana passada, o senhor foi escolhido para ser relator do Código Penal, que está aí há mais de 10 anos tramitando aí para receber atualizações, né? O senhor já tem um template ou alguma ideia dos principais pontos que precisam ser atualizados? Bom, na verdade, eu me senti extremamente feliz, estou assim, com uma responsabilidade muito grande por ter sido designado relator do novo Código Penal. Por quê? Porque eu, como delegado de polícia, eu entendo que, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza. O Estado criminaliza a cor da pele. Se você traçar o perfil sociológico de quem está preso, são pobres, pretos e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo
à nação e ao Estado quem pratica, são os crimes contra a ordem tributária, são os crimes contra o sistema financeiro, são os crimes de sonegação fiscal, são os crimes de colarinho branco, crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão. Então, qual é o percentual da população carcerária efetivamente dessa categoria de crimes? Você vai ver que é quase nenhum. Então nós temos uma realidade de um Código Penal de 1940. Esse projeto que eu vou ser o relator do novo Código Penal, ele tem anexado a ele mais de 100 projetos de lei. Então nós estamos montando, já existe um grupo de trabalho muito grande de juristas. Eu quero abrir um debate com todos os segmentos da sociedade, aqui do Espírito Santo. Eu vou trazer uma audiência pública para cá, para ouvir a população, porque nós não podemos revitimizar as vítimas. Hoje, você vê que Rui Barbosa tinha uma frase fantástica, que ele falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes uma pessoa verifica a prática de um crime e logo em seguida o autor do crime, ou o coautor ou partícipe, é posto em liberdade e fica ad infinito para receber uma sentença, e quando corre a sentença, muitas vezes não é uma sentença de privação da liberdade. Então, nós temos que analisar qual é efetivamente o objetivo de um Código Penal para a redução da criminalidade e da violência. A pena, ela tem um caráter dúplice, retributivo pelo mal praticado e de readaptação ao convívio sócio-familiar. Então eu acho que a missão aí é ouvir vários segmentos, vários juristas, professores, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil, a academia, as universidades, a sociedade civil como um todo, para a gente debater e falar qual é o melhor projeto que nós temos que fazer para fazer esse redimensionamento, para que nós possamos dar uma justiça efetiva à população brasileira. Porque o artigo 144 da Constituição, desde o dia 5 de outubro de 88, ela é clara. Ela fala que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, não é isso que nós vimos. Nós estamos vendo que há uma prática criminosa acentuada no Brasil, há crimes violentos de extrema gravidade sendo perpetrados, e muita gente, famílias da vítima que buscam por uma justiça que não tem essa resposta atendida. Então eu acho que o desafio é pegar a realidade de 2022 para fazer uma adequação de um código que é de 1940, para fazendo uma interpretação mais histórica, sociológica, de direito comparado, teleológica, para prestar um serviço de melhor qualidade. Esse é um desafio que nós temos, mas eu estou muito animado. Já estou com tanto a equipe de Brasília, a equipe do Espírito Santo, mas além disso, uma equipe em âmbito nacional para nós nos debruçarmos nos pontos mais sensíveis e mais importantes desse Código Penal. É bom ressaltar que esse Código Penal, a alteração dele se dá tão somente na parte especial. Que parte especial é essa? Do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, nós não temos crime nenhum. São as chamadas normas gerais. Define o que é crime, o que não é crime, o que é dolo, o que é culpa, e assim sucessivamente. A partir do artigo 121, que por isso que o abre-alas do Código Penal começa com os crimes contra a vida, e o primeiro deles é o homicídio, é que nós temos as chamadas normas penais incriminadoras, que é a parte dos crimes. É nessa parte que eu vou ser o relator do novo Código Penal. Ali vai ser uma tarefa difícil, desafiadora, mas eu tenho coragem e quero carregar a minha experiência como delegado de polícia por 27 anos e como professor de Direito Penal e Processo Penal por mais de 22 anos. O senhor falou que tem pontos sensíveis, né? O senhor citou a questão da criminalização pela cor da pele, questão da morosidade, da impunidade. O senhor já tem uma ideia do que vai receber uma maior atenção? Porque também tem uma discussão na sociedade sobre questão de fake news, crimes cibernéticos, contra o meio ambiente, homofobia. Isso deve ganhar algum destaque nas
sua análise, como que o senhor, quais são esses pontos sensíveis que o senhor acha que são prioridade para começar a discussão? Eu acho que o fundamental em qualquer modificação, desde desse rol de crimes que você falou, que vai na Lei de Proteção Ambiental, que é a Lei 9.605 de 98, aliás, foi um avanço da nossa Lei de Proteção Ambiental, que pela primeira vez você tem a possibilidade de responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica e não a pessoa física. Quando você fala no combate a fake news, para você ter uma linha tênue entre a liberdade de expressão e o cometimento de crime. Eu lembro que uma obra do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele tem um trecho que eu gosto de citar. Eu já até falei isso pessoalmente com ele. Eu falei assim: olha, ministro, com todo respeito, eu citei uma frase sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. A sua liberdade, a sua opinião, ela fere, ela machuca, ela mata, então você não tem liberdade para expressar. Essa é a linha que eu acho que é muito tênue. Então, todos esses campos, quando você fala de você criminalizar, por exemplo, o chamado ecocídio, nós temos aí crimes praticados no meio ambiente que até hoje o parlamento não deu uma resposta. Nós temos ali os crimes cibernéticos, que é muito grave. Você vê aí jovens praticando automutilação ou o suicídio com prática de homofobia, né? Isso é muito grave. Então, qual é a resposta que o parlamento tem que dar? Porque a premissa ela é constitucional. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Às vezes você tem um fato que é moralmente reprovável, mas você não tem uma previsão legal falando que aquele fato é criminoso. Vou dar um exemplo. Quando as mulheres tiveram a conquista da licença maternidade, todo mundo aplaudiu, eu aplaudi, todos nós achamos um avanço. Mas o que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher, ou exigir dela atestado de esterilidade. Ora, era um fato moralmente reprovável, mas não era um fato criminoso, porque nós não tínhamos uma lei falando que constitui crime solicitar ou requerer, requisitar atestado de esterilidade para qualquer fim. Só apenas anos depois é que veio uma lei nesse sentido. Então, tem vários pontos que tem que ser debatido, mas eu acho que o mais importante é você diminuir a desigualdade. Eu não posso achar razoável que o Estado criminalize a cor da pele. Eu não posso achar razoável que o Estado criminalize a pobreza. Eu falo aqui que eu tenho a minha consciência muito tranquila enquanto parlamentar com o meu programa do que eu defendi durante a minha campanha, Fabiana. Eu lutei lá, eu sempre falei que eu queria mudar o Código de Trânsito. Em 2 anos de mandato, pouquíssimos parlamentares fazem isso. Você pergunta aí, faça esse desafio. Pergunta aos parlamentares do nosso Estado quantos projetos de lei deles transformou em lei. E eu alterei o Código de Trânsito. Hoje, no Brasil, no Espírito Santo, um motorista bêbado que mata alguém, ele não vai ter mais substituição da pena. Ele vai ter cadeia. Essa era uma bandeira minha. Eu estava na Comissão de Constituição e Justiça no primeiro ano de mandato. Eu sustentei a tese de que desvio de verba pública de programas sociais tem que ser considerado crime hediondo. Infelizmente, fui voto vencido. Agora vai ser uma oportunidade na reavaliação do Código Penal. Agora é necessário que a gente tenha isso em mente. Eu luto para combater a corrupção, eu luto para que a lei seja cumprida, doa quem doer. Agora, nós temos que entender que toda a sociedade tem responsabilidade para cobrar o seu parlamentar e ter um comportamento muito mais proativo. Então, eu acho que os desafios são muitos. São pontos que eu falo que em cada um desses que você citou tem a sua peculiaridade, mas que nós temos que trazer e ter a coragem de enfrentar esses pontos e debater ali, fazer o bom debate. Eu acho que isso é positivo e eu acho que nós temos tudo para fazer um bom trabalho. Eu tenho fé em Deus que nós vamos dar uma resposta positiva, não só à população capixaba, mas à população brasileira, modificando onde tem que ser modificado para dar justiça para que todos sejam penalizados. Eu não posso conceber. Existe um criminólogo chamado César Lombroso que ele escreveu O Homo Delinquente, O Homem é Delinquente. Ele falava assim para Lombroso que o formato o estereótipo do ser humano é que dizia que ele era criminoso. O formato do nariz, o tamanho da orelha. Eu falo, o Estado reproduz Lombroso. Porque, infelizmente, muitas vezes, a polícia, por vezes, ela dá busca pessoal em bairros de alto índice de vulnerabilidade social. Ela não faz isso nos bairros de classe média alta. Ali, naquele momento, está se reproduzindo o que Lombroso falava. Você tem aí esses bairros carentes que estão desprovidos de direitos elementares.
direito à saúde, direito à educação, direito a uma alimentação saudável, iluminação pública, saneamento básico, direito à possibilidade de entrar no mercado de trabalho, ao esporte, ao lazer, à redução da carga tributária. É assim que você diminui a violência. Sei que é um tema pertinente mais à Constituição do que ao Código Penal em si, mas o senhor é contra ou a favor da prisão após condenação de segunda instância? Olha só, eu sempre defendi que a Constituição ela é clara, ela fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Óbvio que o Partido dos Trabalhadores tem uma percepção do que vem a ser essa condenação em segunda instância. No Senado Federal há movimentos diferentes. Eu tenho uma postura de que eu já até publicizei isso, acho que merece um debate melhor. Merece, mas eu sempre volto na mesma tecla. Por que para a população pobre essa justiça em segunda instância ela nunca existe? Ela se exaure em primeira instância, né? Porque infelizmente há uma desigualdade. Eu fui delegado de polícia e muitas vezes quando a polícia chegava com o autor de um crime no plantão, aquela pessoa, a família não tinha nenhum acesso à justiça. E quando você tem um criminoso de um outro perfil socioeconômico, às vezes, antes mesmo dele chegar, já chegavam no plantão advogados. Então, eu acho que a gente não pode ter um código de processo penal que perpetue, que procrastine o andamento, a marcha processual, porque isso não é justiça. Isso você acaba passando não a sensação, mas a certeza da impunidade. Eu já defendi, estou aberto ao debate, que essa prisão em segunda instância ela pudesse ocorrer na esfera do STJ. Por quê? Porque no STJ é que você entra no mérito do cometimento do crime ou não. Então você teria uma segunda instância não no Tribunal de Justiça, como ocorre aqui. Por exemplo, se você fosse julgado por um juiz de direito, uma vara criminal aqui, saiu a sentença condenatória, houve uma apelação, vai para o Tribunal de Justiça. Não é essa prisão em segunda instância que eu defendo. Eu defendo que pode haver uma execução, havendo motivos para você cercear, porque é um dos principais bens jurídicos a ser tutelado ali pelo Estado é a liberdade, é que quando eles chegam uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, eu não estou falando do Supremo, que aí nós não teríamos julgamento nenhum, nunca, aí você teria a possibilidade de um julgamento e de uma execução da pena, havendo motivo para a decretação dessa prisão consequentemente, o cerceamento da liberdade. Senador, o senhor não fazia parte da CPI da Covid, mas deu algumas contribuições, né, durante o colegiado. Como que o senhor viu a manifestação do Procurador-Geral da República, falando que o material entregue pelo colegiado não atendia os requisitos legais? Na verdade, quando o Procurador da República, Augusto Aras, esteve no meu gabinete no primeiro ano que ele foi, no primeiro mandato dele, eu falei para ele taxativamente, falei, olha, nada contra o senhor procurador, mas eu tenho uma percepção de que a escolha do Procurador-Geral da República não pode ocorrer senão por lista tríplice. E aí eu vou explicar por quê. Para o Ministério Público do Trabalho, lista tríplice. Para o Ministério Público Militar, lista tríplice. Para Procurador-Geral do Estado, aqui do Estado do Espírito Santo, lista tríplice. O único Ministério Público que não é feito por lista tríplice é o Procurador-Geral da República. No governo PT isso era, mas por um direito consuetudinário, vamos dizer assim, por um direito costumeiro, por um acordo de cavalheiros, porque não estava na lei essa determinação. Tanto é que eu apresentei uma PEC para alterar a Constituição, para determinar que a escolha do Procurador-Geral da República seja feita por lista tríplice. Ponto. Isso ainda não foi debatido, não foi definido, não foi alterada a Constituição. Mas eu falei isso para ele. Olha só, como que fica a imparcialidade se a única pessoa no Brasil que tem o poder, tem a legitimidade para deflagrar uma ação penal contra o Procurador-Geral da República foi escolhido pelo Presidente da República? Ora, o Código de Processo Penal ele é claro, havendo os indícios de autoria e materialidade, ele tem que deflagrar essa ação penal. Então, eu não estou falando aqui isso porque, e como você bem disse, frisou, eu não era membro nem titular nem suplente, mas a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela elencou provas que são irrefutáveis.
Contra fatos não há argumentos. E eu pontuo como. Nós ouvimos lá ex-ministro da Saúde que falaram que isso foi televisionado. Nós não tínhamos autonomia no Ministério da Saúde, porque existia um gabinete paralelo. Ora, gabinete paralelo, isso é crime de usurpação de função pública. Não existe no Estado organizacional, na estrutura organizacional do Estado, gabinete paralelo. Nós ouvimos lá que ele recusou mais de 100 ofertas da Pfizer em plena pandemia. Esse governo cortou mais de 22% do orçamento da saúde em plena pandemia. Então, ele negou atendimento aos nossos irmãos em Manaus que morreram por asfixia. O contrato da Covaxin, o servidor do Ministério da Saúde, que graças à estabilidade daquele servidor, ele foi ao presidente e falou, olha, está tendo isso. Foram feitas várias alterações de invoice no contrato da Covaxin com dano irreparável ao erário público, com suspeita de corrupção. Então a prova ali, ela se coleta, você joga luz, a Comissão Parlamentar de Inquérito joga luz num fato, coleta provas de natureza objetiva, que são provas de natureza objetiva. Interceptação telefônica, diálogos de WhatsApp, de Telegram, contratos, perícias e assim sucessivamente, e provas de natureza subjetivas, que são depoimentos. O que nós vimos lá da Prevent Senior falando, olha, óbito também é alta. E o governo, ele continua difundindo a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, negando vacina à população, e foi graças à CPI que ele teve que empreender esforços para adquirir esses imunizantes. Mas na sua opinião vai acabar em pizza? Eu espero que não, porque ele também foi denunciado no Tribunal Penal Internacional, e no término desse ano, eu acho que, acabando também a gestão do atual Procurador-Geral da República, eu volto a frisar que provas tem, tanto de natureza objetiva como de natureza subjetiva, e inúmeros crimes praticados, não só crimes comuns, mas crimes de responsabilidade. Esse governo não sabe, com todo respeito, ele não sabe viver numa democracia. Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ataca os veículos de comunicação, difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, participa de movimentos para fechar o Supremo, o Congresso Nacional, nega a ditadura e ovaciona torturador. Então, ele, infelizmente, não sabe viver numa democracia e tem responsabilidade diretamente pelo agravamento da pandemia, quer seja por ação, quer seja por omissão, porque o Código Penal é claro no artigo 3, parágrafo 2º, a linha A. A omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E ele, como chefe do Executivo, tinha que estar assegurando esse direito constitucional, que é o direito à saúde, direito à vacinação para a população brasileira. Senador, o senhor também protagonizou um episódio na CPI que foi o confronto com um empresário que teria feito comentários homofóbicos, né? E dali o senhor também revelou que depois, né, posterior a esse fato, que o senhor já recebeu ameaças de morte também. Gostaria de saber em que pé está isso que o senhor denunciou, e se o senhor acredita que com a próxima eleição agora, esse clima de polarização, de ódio, ele pode ser superado? Olha, eu espero que sim. Eu espero que nós estamos passando um momento no Brasil muito delicado. Aliás, dois problemas. Um de uma crise sanitária que está sendo violada o principal bem jurídico, a vida humana, e outro, uma crise política nesse comportamento, no ataque às instituições, enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, etc, etc. Essa polarização, só quem perde com isso é a população, e principalmente a população mais pobre. Principalmente a população mais pobre. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. O que está acontecendo com os povos indígenas é um verdadeiro genocídio. Estão sendo dizimados. Então, esse governo acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, difundiu a proliferação de agrotóxicos. Isso está impactando na relação do Brasil com a China, está impactando a relação do Brasil com o consumo, com o mundo, está impactando a relação diplomática. Então, é um momento muito grave. Eu espero que essa polarização, as pessoas passam a entender que divergir é saudável, mas que nada te dá o direito de você ofender minha honra, minha integridade física, minha saúde, a minha moral, nem da minha família. E aí eu tenho tomado as providências, tanto quanto eu recebo ataques
pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, eu tenho instado a procurar a apuração disso no âmbito criminal através da Polícia Federal, da Polícia Legislativa, responsabilizando criminalmente, civilmente e administrativamente a quem, de qualquer forma, tenha praticado esses crimes contra mim ou contra a minha família. O senhor está falando de família, tem 2 filhos, né? Pretende aumentá-la? Não. Nossa senhora, foi assim, eles são a razão da minha vida. Isso me deixa um pouco assim, reflexivo, né? Porque Thomas Hobbes falava numa obra Leviatã que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Então, quando eu vejo assim, um ataque a mim, eu já fico muito triste, óbvio que fico, mas a gente sabe lidar com isso, toma a medida que o caso requer. Agora, você ter um comportamento de expor uma criança, um filho seu, chamar ele de filho adotivo, qual a diferença de filho? Família é onde existe amor, onde planta amor, onde colhe amor. Gabriel é a razão da minha vida. Deus nos deu Gabriel quando ele tinha 2 anos e 8 meses, agora ele fez 7, vai fazer 8 anos. Mariana nasceu para nós em plena pandemia, com 1 ano e 10 meses. Então nós temos dois desafios muito fortes. Primeiro é explicar para eles que eles são frutos de uma relação homoafetiva, que nós vivemos num país ainda preconceituoso. É muito triste você saber que no artigo 3º, 4º da Constituição Federal fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, mas essa não é a realidade. E o segundo ponto delicado é explicar que eles têm 2 pais brancos, e eles são negros, mas que eles podem e devem ocupar qualquer espaço, e que ninguém pode falar absolutamente nada com eles, porque eles vão ser e vão fazer o que eles bem entender, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana, porque o que define o caráter não é a cor da pele, não é a orientação sexual, mas é o seu comportamento ético e profissional, ético e moral. Bom, a gente está chegando ao final. Passou rápido, né? Um monte de coisa ainda para perguntar, mas gostaria de deixar aí uns segundinhos para o senador se despedir dos nossos ouvintes. Eu queria agradecer a população capixaba, eu queria que ela ficasse tranquila, porque eu tenho feito o meu melhor, eu tenho a plena convicção de que a gente pode errar como erramos, isso é inerente ao ser humano, mas eu jamais erro por má fé. Eu erro acreditando que eu estou acertando. E o meu grande objetivo é reduzir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É para um dia eu chegar e meus filhos, meus netos e a família, toda a população ter orgulho e falar: olha, nós vivemos num Brasil, no Espírito Santo, que é justo, fraterno, igualitário, inclusivo, plural, onde todos somos iguais perante a lei, independente de qualquer natureza. Obrigada, senador. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora em mais um De Olho no Poder. Toda quinta, às 4h, nós estamos aqui, sempre com um convidado especial para colocar a política em dia. Se você perdeu os programas anteriores, todos estão disponíveis na íntegra no portal do Folha Vitória. Um abraço e até a próxima. Você ouviu De Olho no Poder. Até o próximo.